Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Hoje nós vamos iniciar com a mensagem recebida na casa, depois a oração inicial, e nós vamos convidar o Hélio, que vai coordenar o estudo de O Livro dos Espíritos, e a Joelma, que vai fazer a leitura. Então, um facho de luz invade o coração daquele que pratica uma boa ação e desmancha, implode um pequeno peso, que em seu conjunto nos prende à inferioridade. Essa boa ação, meus queridos, é o amor. É a prática da caridade material e da caridade moral para com o próximo e para consigo mesmo. Toda vez que pensarem no bem, que praticarem o bem, que se amarem ou que se doarem, um peso vai sendo apagado da vida de vocês. Peso este que vos prende às tristezas, às dores, às amarguras, às vinganças. Quando conseguirmos diminuir esta quantidade de pesos que viemos acumulando por tanto e tanto tempo, conseguiremos nos elevar aos poucos. Quanto menos peso tivermos, mais alto chegaremos. E isso é uma tarefa individual. Ninguém pode reduzir a nossa carga. Somente a luz que nos invade, quando o amor fala mais alto, é capaz de destruí-la. Por isso, meus amados, pensem no bem, trabalhem no bem, façam o bem. Procurem não trazer mais uma pedra que os arrasta e os prende a essa esfera. Galguemos juntos os degraus da felicidade. Flutuemos como um balão a chegar aos céus. E isso depende de cada um. Trabalhem, amem, fiquem com Deus. E nós vamos nesse instante, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre, relembrando os seus ensinamentos, quando nos pediu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que lembremos desse amor manso e ao mesmo tempo ativo, o sim, sim, não, não, o convite à nossa reforma íntima, à nossa transformação moral, não julgando o próximo, mas julgando a nós mesmos. Que nesses momentos de estudo possamos refletir em nós, conhecermos e reconhecermos as nossas emoções, as nossas ações. E lhe rogamos, Mestre, que nos auxilie a compreendermos e que este estudo nos leve a uma transformação, para que sejamos seres humanos melhores. Que a tua paz esteja nesse ambiente, em especial que intua o nosso irmão Hélio e que ele nos traga esses ensinamentos que iluminam os nossos caminhos. Assim seja. Hélio. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Hoje, mais uma tarde aqui para a gente estudar um cadinho mais, do Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje passando pelo livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Mais precisamente na questão 739. Tudo bem? A gente gostaria de fazer um apanhado da questão 738. E antes mesmo de entrar nesse apanhado, todo mundo
O que são as leis divinas? Vamos começar por isso. São as leis criadas pelo Pai. E quem é o Pai? Ou o que é o Pai? Causa primária de todas as coisas, soberanamente misericordioso. Aí a gente pode pensar, mas como que um ser tão bom, tão amoroso, tão soberano e justo permite criar ou cria destruição? Não é meio contraintuitivo isso? Já pararam para refletir sobre isso? Se não, como que está essa reflexão agora? O que a gente pode entender dessa lei de destruição? Isso que nós estamos estudando nesse capítulo, meus irmãos. E resumindo isso para a gente entrar na nossa questão, é que tudo no universo, absolutamente tudo no universo, está dentro de uma outra lei, lei do progresso. Para que o novo se faça, é necessário que o velho, o antigo, se vá. Para que tenhamos progresso, é necessário que o anterior se deixe. E assim as coisas começam a continuar a jornada. Às vezes com a destruição, e quando a gente fala de destruição aqui, vamos pensar primeiro, depois a gente entra nas outras questões, mas primeiro nessas tragédias naturais, certo? Para que progrida, quer dizer, é na lei de destruição, para que as coisas progridem, a gente começa a repensar em alternativas diferentes. Nos é testada a nossa fé, a nossa resignação, certo? O nosso intelecto é colocado à prova. Poxa, nós fizemos isso, naturalmente deu problema, caiu, aconteceu algo, né, que a gente vai precisar remediar. Vamos pensar e estudar minuciosamente para entender por que isso aconteceu, para que a gente possa procurar alternativas. E assim nós vamos o quê? Nós vamos crescendo intelectualmente, mas só intelectualmente? Não. Por quê? Porque em tragédias, geralmente são tragédias porque deixam vítimas. O que desperta na gente? O sentimento de compaixão, a misericórdia. Nos é, para nós que não fomos, né, que não sofremos essa tragédia, mas nos é a oportunidade de amar, a oportunidade de ajudar, a caridade. E aí nós lembramos lá do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Olha que interessante, o quanto bem pode surgir de uma lei uma lei de destruição. E na questão 738, os nossos irmãos espirituais, a gente vai fazer só uma apresentação breve, um comentário breve sobre essa questão. Os nossos amigos espirituais nos dizem o seguinte: eles falam para que nós não olhemos, observemos a vida, apenas a vida material, porque essa não é a verdadeira vida. Para que nós observemos, eles pedem para que a gente observe a verdadeira vida, a vida espiritual. Quando nós analisamos por esse novo prisma, essa nova ótica, a gente observa que o aqui é apenas passageiro. Ao longo da própria resposta, ele diz o seguinte, que 100 anos aqui na matéria equivale a um estalar de dedo na eternidade. Então, aquelas provas difíceis, aqueles momentos muito sofridos, na verdade são muito breves na eternidade e são importantes porque nos servem de aprendizado. E esse aprendizado, ele fica gravado onde? No perispírito? Não, no espírito. Na nossa consciência, a gente vai aprendendo. Então, agora seguindo a nossa questão, a questão 739, Kardec faz a seguinte pergunta: esses flagelos destruidores
tem utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Ou seja, de alguma forma, esses flagelos, eles podem modificar a matéria de alguma forma? Né? Tem alguma implicação no sentido físico mesmo, material mesmo? O que eles respondem? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Então, o que a gente pode concluir disso? Que às vezes a lei de destruição, esses flagelos como os espíritos trazem, ele vai ter um impacto tão grande em determinadas regiões que pode mudar toda a estrutura de uma região, toda a estrutura física de uma região. E assim, não sei se todos estão por dentro, mas a gente está vivendo hoje no nosso país algo exatamente como está sendo descrito aqui, né? Que é lá no estado do Rio Grande do Sul, que até a última notícia que eu particularmente li, foram mais de 416 municípios afetados, sendo que o curso de um dos rios lá acabou mudando o seu curso, né? Um dos rios acabou mudando o seu curso. Então, a gente consegue perceber, né, um exemplo bem próximo de nós. E, lógico, ao longo de toda a história, temos vários exemplos assim. Só que, como os espíritos dizem, né, só as gerações futuras vão acabar se beneficiando disso, vão acabar colhendo os frutos, as coisas boas, por assim dizer, que virão dessas modificações. Vamos para a nossa próxima questão. Alguém tem alguma pergunta? A gente adora perguntas. Mas sintam-se... Ah, sabia. Seja mais específico da lei de destruição, como um todo? Próximas gerações que iriam colher esses frutos, não é isso? Uhum. Que frutos seriam esses? Falando de forma geral, os frutos que a gente poderia colher dessas catástrofes, né, por assim dizer, a gente teria Vou trazer para esse exemplo, certo? A questão lá é uma questão climática. Hoje mesmo, pegando esse exemplo, teve um encontro de outono, eu faço física, teve um encontro de outono lá em Florianópolis. Só pegar esse exemplo e para a gente dar uma resposta legal, que eu achei muito legal isso. Nesse encontro de outono, foi colocado de última hora na grade de palestrantes, né, uma palestra intitulada Climatologia e Sistemas Caóticos. Está sendo incentivado por parte da comunidade da física, né, dos físicos, da sociedade física, um aumento no investimento dos estudos para a climatologia, para compreender e tentar prever, lembrando que sistemas caóticos, eles carecem de previsibilidade, é muito difícil, mas tentar prever catástrofes ou pontos críticos que podem ocasionar flagelos como esse que a gente viu. Então, olha, a gente vai colher isso amanhã? Não, porque é um estudo muito difícil, é um sistema muito difícil de prever. São inúmeras as variáveis, mas incentivando e investindo no estudo e na compreensão desses sistemas, um maior número, uma maior gama de físicos e pessoas especialistas na área, provavelmente isso vai acelerar. E é a providência divina agindo. Por que Deus, o nosso Pai, permite isso? Para a gente poder acelerar a nossa evolução intelectual e moral. Esses são um dos frutos. Tem um exemplo interessante, quando a gente pensa no Japão, a tecnologia das construções, porque foram tantas catástrofes, terremotos, ainda continua tendo, mas a destruição é menor. E o quanto aquele país que já foi tão assolado, não só a tecnologia, mas a própria moralidade ali, como eles são solidários durante esses tremores, tudo muito organizado.
Uhum. Na história do nosso planeta, a gente pegar, de tempos em tempos acontecem. Acontecem em proporções menores, como a gente vê, e proporções globais, né? A questão do Rio Grande do Sul, por maior que seja, é mais local. Temos também, em 2004, se não me engano, o Katrina, né? Que também foi uma destruição muito grande. E como a gente falou, a Fabiana trouxe muito bem o exemplo do Japão, né? Que é uma região de muitos terremotos. Eles já estão muito mais preparados e aptos para receber um terremoto do que a gente, que é uma região que é livre, né? Que a gente está entre as placas tectônicas ali, é livre de terremotos, não temos tantos. Sim, quantas pessoas não desencarnaram, né? Mas a evolução da tecnologia das vacinas tem ampliado bastante, tem crescido bastante, né? Nada é por acaso, está tudo dentro de uma providência. Questão 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo às voltas com necessidades mais duras? O que eles respondem, Joel? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Olha que interessante. Acabaram de responder tudo que a gente já vinha discutindo, né? Mas só para ficar bem claro, a lei de destruição, então, eu acho muito interessante, gente, vou fazer um parênteses aqui, porque quando eu pessoalmente, de novo o Hélio que está falando, entrei no Espiritismo, e a primeira vez que eu me deparei com essa lei, que eu estava lendo o livro dos Espíritos, né? E aí eu me deparei com essa lei de destruição. E aí a gente pensa nas mais diversas catástrofes. E eu me perguntei o seguinte, mas como que pode Deus permitir um mal tão grande? Pior ainda, é uma lei dele, ele que está ocasionando o mal. Esse é o Hélio lá de trás, de 15 anos atrás, pensando, né? Como que pode isso? E aqui é interessante a gente fazer essa diferença. A lei de destruição não é um mal. Ela é uma lei divina, ela vem para um bem. O mal é tudo aquilo que nós fazemos contrária às leis de Deus. Contrário àquilo que o Cristo, Jesus, nos ensinou. O mal advém de um bem que não foi feito, de um amor que não foi colocado em ação. Daí advém o mal. A lei de destruição, ela é uma oportunidade de progresso, de resignação, como os espíritos trazem, de evolução intelectual, de aprimoramento intelectual, da gente expandir as nossas fronteiras e, através dessa expansão, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Daí vem a lei, porque nós não estamos olhando apenas para essa vida, mas sim para a verdadeira vida. E os espíritos colocam de uma forma muito interessante aqui no final, do desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Como assim, se ele não for dominado pelo egoísmo? Porque em momentos de catástrofes, de flagelos grandes, nós temos as vítimas. Que susto! A gente tem que... Desculpa, gente. A gente tem que as vítimas estão numa situação muito vulnerável. E tem aquelas pessoas que veem nisso oportunidade de lucrarem, de ganharem, né? De conseguir tripudiar em cima daquelas pessoas que estão em situação vulnerável. Essas pessoas estão praticando o mal. Entendem a diferença? Como que é? Lógico, elas estão plantando, elas vão colher o delas mais tarde. Porque a justiça divina tarda, mas não falha, né?
que nós possamos sempre estar orando para essas pessoas. Mas, se essas pessoas verem ao contrário, uma oportunidade de lucrarem, de tripudiarem, de ganhar em cima dessas pessoas frágeis, então nós temos o progresso sendo feito. Entenderam a importância da lei de destruição? E a resignação, se nós somos as vítimas, por assim dizer, mas o povo que foi afetado por esses flagelos, por essas calamidades, por mais difícil que seja, mas que saibamos ser resignados ante a vontade do Pai, porque o Pai não move nada se não for para o benefício e para a ajuda e o aprimoramento nosso, porque Ele nos ama, e tudo que vem de Deus vem para o amor, que saibamos compreender, por mais difícil que seja aquela situação, mas lembrem-se, por mais difícil que seja a situação, 100 anos não equivale a 1 minuto durante a eternidade. Aquele momento difícil, ele não é em vão, como nada que vem de Deus é em vão. Ele é importante para o nosso crescimento. Ter a resignação, a fé e a esperança de que vamos sair disso é saber aproveitar o momento também. O remédio é amargo, mas a saúde que nos espera no futuro vale muito a pena. Joelma, vamos para a questão 741. Alguma pergunta, gente? Não? Pergunta 741. É dado ao homem conjurar, essa palavra é interessante, conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los se souber pesquisar-lhes as causas. Pode. Olha que interessante. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. Muitas das grandes calamidades, daquilo que nos aflige, que nos atinge, às vezes é um erro de cálculo. Se a gente consegue aprimorar, né, no momento, vamos pensar numa ponte. Tem um exemplo muito interessante de uma ponte que ela não tinha amortecedores na sua estrutura e a ponte começou a oscilar na mesma frequência em que batia o vento. E o que acontece quando duas ondas entram na mesma frequência? Um fenômeno de ressonância. A amplitude desse movimento aumenta, até que a estrutura da ponte não aguenta e cai. Foi um erro de engenharia. E o que começaram a fazer depois que isso aconteceu? Começaram a projetar as pontes com um sistema de amortecimento, para atenuar as ondas e ela não entrar em ressonância com as ondas do vento, que era uma área onde tinha muito vento, certo? Então, olha que interessante, houve uma destruição, houve algumas perdas materiais nesse caso, nesse exemplo específico, não houve vítimas, né? Não houveram vítimas, mas devido a esse acontecimento, eles começaram a repensar em sistemas que prevenissem isso. Então, se a gente começa a estudar, a compreender se estamos errando mesmo, né, nessas causas, nessas consequências, nesses flagelos, se é um erro nosso, a gente começa a buscar alternativas para evitá-los. Mas, Joelma, continuando a questão. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Olha, gente, então tem sim os flagelos que nos atingem por ignorância nossa, muitas das vezes. Mas tem aqueles que são ordem geral, que é algo que foge ao nosso controle. O Renato deu o exemplo, que não aconteceu com a humanidade, né? Foi no período Cretáceo, mas do asteroide que caiu e extinguiu os dinossauros, certo? Vamos supor que se fôssemos nós, será que hoje, na atual conjuntura que nós temos, a gente conseguiria evitar? Eu acho muito difícil também. Pode continuar. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe,
não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Olha que interessante. Existem sim os acontecimentos que fogem ao nosso controle, mas o que a gente pode fazer? Quando chega até nós algo que foge... Não vamos pensar em catástrofes aqui, tá, gente? Vamos pensar em algo mais pontual. Vamos pensar, que é difícil pensar, mas vamos pensar o seguinte, que uma pessoa que a gente ama muito, 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 está chegando no fim da vida, natural. Já está lá com sei lá, vou chutar uma idade, uns 90 anos, 92 anos, está mais para lá do que para cá, por assim dizer. Não tem muito o que fazer. E aí? O que a gente pode fazer? Nós devemos aceitar. É uma lei de destruição muito mais pontual, mas lembrar que não é o fim, que não é um mal. É, na verdade, a vida seguindo o curso dela. Nós devemos ter a resignação ante a vontade do Pai. Eu gostei dessa expressão. Entender que isso que vem nos acontecendo, ou que nos acomete, é para o nosso bem. De novo, tocando nessa tecla. Entender que nada, o que ocorre, que fuja ao nosso controle, é uma injustiça. É um motivo para a gente estar reclamando, apedrejando, magoando, guardando rancor? Não. Deixemos fluir. Aceitemos aquilo que nos chega, seja bom, seja ruim. Mas no caso a gente está falando de algo ruim. Mas aceitemos. Acolhemos essa dor. Não vamos acolher de forma omissa, não, resignada. A resignação tem a palavrinha ação ali. Vamos compreender que isso que nos chega é para o nosso aprendizado. Recebemos isso de braços abertos e nos fazemos a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo? É por isso, por isso, por isso. Eu posso fazer alguma coisa em ação para minimizar essa dor? Não posso. Então façamos uma oração. A oração é o melhor remédio. É a melhor forma de acolher. Eu tenho parentes lá no Rio Grande do Sul que perderam a casa, perderam tudo, mas estão bem, estão vivos. Eu tenho condição de ajudá-los, sei lá, financeiramente, acolhê-los na minha casa? Não tenho, mas eu tenho a oração. E não só por esses nossos parentes, mas também por todos aqueles outros que são nossos irmãos, por mais que nós não conheçamos. Se está nos chegando, vamos acolher de braços abertos e fazer essas perguntas. O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Aonde que essa situação está me testando? Porque todos nós, meus irmãos, aqui hoje encarnados, somos alunos. Estamos na mesma série, por incrível que pareça. Então é uns ajudando os outros, como se fôssemos alunos num dia antes da prova. Cada um estudou um pouco, vamos nos juntar um dia antes da prova e repassar as questões. Olha, isso aqui eu entendi assim, assim, isso aqui eu entendi assim, assim. Vamos dar as mãos. Porque fica muito mais fácil vencer as dificuldades que nos chegam do que tentar enfrentar o mundo inteiro sozinhos. Agora, gente, abaixo dessa pergunta e dessa resposta, consequentemente, temos o comentário do nosso querido codificador. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos, nas irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal,
souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Olha que interessante, Kardec trouxe tudo que nós já estávamos discutindo, né? Que em certas épocas nós éramos acometidos por pestes, ainda somos, ainda existem regiões na Terra que possuem fome demais, certo? Mas hoje em dia, com o advento da ciência, do conhecimento, nós já estamos minimizando esses efeitos. Já estamos perfeitos? Não, senão não estaríamos aqui e a Terra não seria um mundo de provas e expiações como ainda é. Mas nós já estamos caminhando. Nós já estamos nos instruindo para tentar minimizar e ajudar as diferentes regiões do nosso globo em suas diferentes dificuldades. Já estamos aperfeiçoando a tecnologia, como a Fabiana trouxe na questão, né, dos terremotos, certo? Já estamos buscando estudar mais perfeitamente a questão do clima, trazendo para esse exemplo do Rio Grande do Sul. Então, nós já estamos... A questão que a nossa irmã Solange trouxe, né, da pandemia, que nós aperfeiçoamos as nossas tecnologias para desenvolvimento de vacinas e tudo mais. Então, a gente já está correndo e tratando isso, minimizando as oportunidades dessas diferentes flagelos, dessas diferentes catástrofes que nos acometem. Agora, meus irmãos, alguma pergunta? Tranquilos? Uhum. Quer dizer, aquilo que você falou mesmo, da tecnologia, da evolução de vários campos. Uma coisa que hoje é destruída, amanhã a gente reconstrói. Sim, e daí dessa reconstrução vem o progresso, né? Vem o advento de novas tecnologias, de novas condições de vida, certo? E é interessante que isso muda também toda uma estrutura social das determinadas regiões, né? Uma estrutura de governo e tudo mais. Isso pode auxiliar nessas evoluções da própria questão dos direitos humanos, por assim dizer, que é o que a gente vai ver agora. Agora, a gente vai entrar no item sobre guerras. E guerras podem sim ser entendidos como hoje nós ainda estamos passando por essa barbárie, por assim dizer. Então, na questão 742, meus irmãos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Por que, né, que o homem guerreia com o outro? Né? Por que uma tribo, por assim dizer, vai lá e caça encrenca com a outra e eles se matam e é isso? Por quê? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Gente, só um minutinho. Aqui quando ele fala predominância da natureza animal, ele está falando ainda dos instintos, das nossas paixões, da necessidade ainda de prevalecer a lei do mais forte. Ah, eu quero o azul. Não, eu quero o amarelo. Não, mas eu quero o azul. Não, eu quero o amarelo. Ah, então vamos guerrear para ver qual que vai ser. Entenderam? É um exemplo bem esdrúxulo, mas é mais ou menos por aí. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Olha que interessante. E eu vou ser muito sincero, essa palavrinha necessária me pegou quando eu li. No último período aqui da frase, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, a guerra.
porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. A gente já teve tantos exemplos e já colhemos tanto as consequências de uma guerra e viemos colhendo mais, povos inteiros se deslocando das suas regiões, tendo um monte de refugiados, por conta de barbáries, por conta de alguns poucos que estão no poder de evitar, mas não evitam, muito pelo contrário, entram em guerra. A gente tem toda esse cenário que ele é construído em cima de um orgulho sem tamanho. A gente consegue, à medida que vai vendo essas consequências, o homem vai, como que a gente pode dizer, se sensibilizando por essas vítimas, por crianças, homens, mulheres, idosos. Então ele vai evitando, à medida do possível, essas guerras. Mas os nossos amigos espirituais usam uma palavra interessante, que é a palavra necessária, né? Quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. Quando não é possível evitar o conflito, então ele institui algumas, vamos colocar assim, leis, regras, que a gente observa essas regras, como por exemplo a questão dos crimes de guerra. A gente tem certos limites, mas ainda há a guerra, ainda há a destruição, mas já temos limites. Então a gente está conseguindo aos poucos sair desse estado onde a gente entendia que guerras eram normais. A gente está num estado onde ainda há guerras, mas a gente já compreende os malefícios de uma guerra. A gente já entende toda a tristeza e toda a barbárie e toda a consequência de uma guerra, mas nós já compreendemos que não precisamos extrapolar certos limites. Lógico que ainda extrapolamos limites, para depois nós irmos para um mundo onde não haverá mais guerra, um mundo onde nós já compreenderemos que uns são irmãos dos outros, que somos irmãos, que viemos de um mesmo Pai. Então, a questão do progresso aos poucos acontecendo aqui. E aí na questão 743, o Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Pode fazer, Ju. Ah, é eu que faço a pergunta. Troquei as bolas aqui, vocês desculpa aí, viu, gente? Ai, meu Deus. Tá normal, gente, tá normal. A guerra desaparecerá. O Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. É bem o que a gente falou. Hoje em dia, nós temos as guerras ainda, mas já é adicionado, né, a questão da humanidade, como os espíritos trazem. Então, já não temos aquelas consequências tão bárbaras como já foram um dia, nos quais os soldados que iam para as guerras, eles se compraziam no mal que faziam. Tinham inúmeros crimes de guerra que a gente entende hoje. Mas um dia, quando nós já nos reconhecermos irmãos, não será mais necessário a guerra. Não será mais necessário essas leis. Elas serão inúteis, porque não haverá mais o porquê da aplicação delas. Por quê? Porque a gente já vai amar uns aos outros. Vamos respeitar as diferenças uns dos outros. Vamos compreender que para sermos grandes não precisaremos escravizar um outro povo. Porque nós somos todos irmãos. E é para isso que nós estamos encaminhando. Aos pouquinhos, aprender a respeitar uns aos outros, a olhar uns aos outros como irmãos e juntos continuar a nossa evolução. E aí, na questão 744, é uma pergunta muito interessante, muito interessante. Kardec faz o objetivo da providência
ao tornar a guerra necessária. Olha só, quem que é a providência, né? Quem que dita essa providência? É Deus. Eu não sei se isso, vou dizer a palavra confundiu, mas pelo menos intrigou vocês. Eu vou repetir a pergunta. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Parafraseando, por que Deus institui a guerra? De forma assim, talvez mais grosseira de falar, mas por que Deus permite a guerra? Por que a guerra é necessária? Não, a palavra institui foi ruim, mas... Uhum. Uhum. Diversas tecnologias, né, que vieram disso. Fabiana, você quer me ajudar nessa? Nesse Antigo Testamento, quando a gente tem, né, as brigas, quando a gente tem a colocação ali dos profetas, então a gente tem que ver uma história moral no sentido que vem trazer, naquela época de barbárie, aí a gente coloca em nome de Deus mais pela nossa ignorância. Então ali quando a gente fala, guerrearam por Deus. Então naquela época a gente também tinha um Deus guerreiro, um Deus que vingava. Então é muito mais condizente com a nossa ignorância. Hoje existem as guerras santas que são em número até maiores. Continua essa guerra em nome de Deus, mas que Deus já não tem nada. Aí é muito mais um interesse ali pessoal, esse egoísmo, essa prepotência, mas ainda usa-se o nome de Deus. A gente já que está, vamos dizer assim, com um intelecto mais amplo, a gente sabe que Deus não faz parte daquilo. Então, amanhã, falar numa guerra em nome de Deus já vai ser uma coisa o quê? Totalmente descabida, absurda. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para certas passagens que trazem, às vezes, ensinamentos profundos, mas não ao pé da letra. Então, por exemplo, a necessidade da guerra, que o Renato falou, é totalmente cabível. Porque não é que Deus institui a guerra, somos nós. É no sentido de que Ele vai permitir, por quê? Porque na nossa ignorância ainda, no nosso orgulho, na nossa vaidade, se eu falo que é preto, a Dias fala que é branco, a gente não tem um consenso, então a gente vai guerrear. E aí você vai trazer, no caso, qual que é o progresso que a gente já teve. Quando a gente pegou ali a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades que foram feitas, cria-se o direito humano. Aí tem gente que combate os direitos humanos como se isso fosse politizado, como se isso fosse uma instituição, também demonstra ignorância. O que é o direito humano? É o seu direito, o meu direito? Direito então, de todos. É um olhar muito mais do que você vai guerrear, vocês vão brigar, mas nós vamos estar aqui para vocês não se degladiarem, se matarem, se exterminarem, por exemplo. Então, são exemplos que a gente vai ver com a evolução, com o progresso, a gente vai entendendo. Então, ali no Velho Testamento, o que a gente traz muito mais? O que é divino ali são os 10 mandamentos. Todas as outras partes, as mais de 600 leis de Moisés e dos profetas, têm ensinamentos valiosos, desde que a gente saiba o quê? Ler com olhos de ver. Porque a gente leva ali ao pé da letra, a gente
Então a gente vai entender sempre que a humildade está acima do quê? De qualquer força de guerra. Então quando você ali a gente tem batalhões em que um só vai vencer. Uhum. Não, é tempo de ao pé da letra, não é? Mas a gente vai vendo que por trás tem coisas que vão encaixando. Mas ao pé da letra ela é absurda. Então, e o que a gente tem nos profetas exaltando também certos preconceitos daquela época. Porque aí a gente pega, e não é o profeta, é o que a gente acha, a gente traz para nós. Eu vou usar essa parte aqui da Bíblia, mas a gente não usa ela toda. Então tem coisas que são absurdas. Até se a gente pegar ali no Evangelho segundo o Espiritismo, estranha moral. Tem coisas que Jesus fala que soa muito estranho. Também a gente tem que ter o quê? Aí é esse progresso da gente compreender. Mas é interessante a gente vir estudando tudo. É interessante observar quando a gente pega o Velho Testamento, algumas escrituras assim, e fazer mais ou menos não, o que a Fabiana falou, mas sempre ter o olhar do amor, o olhar da coerência. Ver se determinadas atitudes ou que aquelas escrituras estão falando condizem com um Pai soberanamente bom e justo e amoroso. E dali tentar tirar e absorver esses ensinamentos. Se tomar ao pé da letra, a gente vai recorrer em vários absurdos. Coisas assim que não condizem com um Deus de amor. Certo? A gente pode terminar? Juju, qual que é o... A liberdade e o progresso. E é essa a resposta. Então, qual o objetivo da providência tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Vamos começar pelo progresso, que é mais fácil de compreender de onde que vem esse progresso. O Renato já trouxe vários exemplos em termos de ciência, certo? De conhecimento. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos, por acaso, o desenvolvimento da penicilina. Na Segunda Guerra Mundial, por mais contraintuitivo que pareça, nós tivemos o advento da bomba atômica. Lógico, ela ocasionou toda uma destruição sem precedentes para uma arma de destruição em massa. No entanto, todo o conhecimento, toda a física, todos os conceitos que foram desenvolvidos para a criação daquela arma, nós temos hoje nos nossos aparelhos celulares, nas nossas televisões, aqui, agora, nessa gravação. Então, está vendo o tanto que evoluiu? Lógico, gente, tivemos acontecimentos que marcaram a história, né, de forma negativa. Mas o progresso se fez e continua se fazendo. A outra palavrinha, liberdade. Né? Onde que a gente pode ver a liberdade na questão da guerra? Como a Fabiana disse, né, agora há pouco, quando duas potências estão entrando em conflito por parte de seus governantes, o que a gente nunca pode esquecer é que ambos possuem o livre-arbítrio. Ambos possuem o poder de decidir se vai colocar a sua vida e a vida de toda uma nação em perigo por conta desse ou daquele ponto. Que muitas das vezes é apenas um conflito de ver quem é o mais forte, de quem é o mais orgulhoso. E aí nós temos a liberdade de poder recuar, trabalhar em nós a humildade e evitar esse conflito, certo? Ah, mas se eu recuo, o meu opositor vai ver isso como um sinal de fraqueza e vai me atacar, vai me invadir, vai me forçar a entrar em guerra. Mas eu tomei minha decisão, vou me defender, certo? Porque Jesus disse, se te bater no lado direito, ofereça o esquerdo, no sentido da humildade, mas ele não nos impediu de nos defendermos. Se alguém atentar contra a nossa vida, lei de conservação, eu vou lutar, eu não vou morrer calado, por assim dizer. O que não pode, meus irmãos, é fazermos isso no intuito da maldade mesmo. Preservar a vida, tudo bem,
mas para subjugar, oprimir e repreender no sentido físico mesmo, jamais. Então, vou lutar, entrar em guerra, mas não porque eu quis, porque eu não tive escolha. Tudo bem? Meus irmãos, vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe, abençoe nosso restinho de domingo e a nossa semana que se inicia. Fiquem em paz. Antes de nós fazermos a nossa oração final, enquanto os passistas adentram a sala do passe, nós estamos precisando de trabalhadores para a campanha do quilo, que acontece aos sábados às 15 horas. Amanhã também nós teremos a nossa segunda noite do macarrão à bolonhesa, macarrão 4 queijos, é individual, R$15. Quem quiser vir vai ser servido depois da palestra para levar para casa. Se quiser comer aqui também pode, tá certo? E nós vamos então finalizando, agradecendo ao alto, à espiritualidade benfeitora e rogando a Ti, Senhor, que nos envolva no Teu amor, envolva toda a humanidade, que possamos a cada dia fortalecer esses ensinamentos, burilando o nosso espírito, retirando tanto orgulho, tanto egoísmo e tanta vaidade, que se refletem em tantas dores e tantos sofrimentos, que possamos buscar em Ti o nosso exemplo, o nosso guia. E nesse instante, Mestre, que todas as águas possam ser magnetizadas pelo Teu amor, as que aqui estão colocadas, as que estão nos lares. Que os nossos irmãos que não estão aqui recebam o passe. E os que aqui estão, que se preparem para o tratamento espiritual, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.